Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos, que Jesus nos ampare. Na análise do capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, Amai os vossos inimigos, nós vamos ver a perfeita sequência entre os capítulos dessa referida obra, porque este capítulo 12 vai nos dizer da caridade moral. O capítulo seguinte, o 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, vai nos dizer sobre o modo de se fazer a caridade. E lá no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, Allan Kardec irá nos mostrar a necessidade que há de praticar a caridade. Então nós vemos que há todo um sequenciamento lógico para que a gente possa entender as referidas sequências e capítulos de O Evangelho segundo o Espiritismo. Quando nos voltamos a este capítulo 12, nós vamos verificar que este capítulo, ele nos convida a uma reflexão sobre o modo como nós estamos colocados na sociedade humana, o modo como nós estamos com o próximo, e especialmente nos convida a uma reflexão da necessidade que temos de tornar a sociedade onde estamos colocados mais fraterna, mais amorosa, para que efetivamente possamos amar ao próximo, mas também amar aquele outro que é mais difícil, mas o convite é este. Então, amar os vossos inimigos está nos dizendo da necessidade da caridade moral, da necessidade da fraternidade, da necessidade de vivenciarmos valores que o Evangelho nos mostra. E às vezes não é tão fácil assim, especialmente nos momentos em que nós estamos passando aqui na Terra. Porque nós podemos observar neste capítulo que é uma divisão bem clara entre aquela ideia materialista de que eu tenho que ganhar algo sempre, e aquela ideia espiritualista que eu tenho que me transformar. Este capítulo, especialmente, nos faz esse convite. O capítulo seguinte, igualmente, nos faz. Tanto que o capítulo 13, não saiba a vossa mão esquerda o que dá à direita, lá no item 9, vai nos dizer da caridade material, da caridade moral. E no livro Vinha de Luz, Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, vai ainda nos falar sobre uma outra caridade, que é a essencial. Então, a nossa reflexão vai ao encontro da ideia de transformar valores, para que efetivamente a sociedade que se coloca lá fora seja uma sociedade mais amorosa, mais fraterna, com outros valores diferentes da sociedade materialista que ainda impera sobre a Terra. E se nós falamos nessa sociedade transformada, nessa sociedade onde haja uma amorosidade maior, uma fraternidade maior, um respeito maior entre as pessoas, necessariamente nós temos que verificar da transformação dessa sociedade, que ela vai se transformando ao longo do tempo. Nós sabemos, há toda uma literatura espírita presente para nós, nos mostrando que estamos passando do mundo de expiações e provas para a regeneração. Segundo alguns autores, até já estamos dentro da regeneração, num processo de transformação. Mas para que esse processo efetivamente alcance o seu êxito logo, é necessário que nós possamos ver nas novas gerações que se apresentam aqui na Terra, que elas possam se modificar. E essas novas gerações que estão na Terra e que certamente estão contidas com espíritos de maior envergadura, muitas vezes, que nós próprios, para que ela se transforme, há necessidade de que ela seja orientada, que seja mostrada caminho, que efetivamente valorize aquela vivência dentro do Evangelho. E assim eu pensei em algo, em termos de transformação, para que ocorra essa grande necessidade de amar ao próximo, amando com isso também os inimigos. Então eu pensei,
Imagina que a nossa criança pequena, que está estudando lá no ensino fundamental, tem 7, 8 anos de idade, ela chega em casa e diz assim: pai, mãe, matemática está muito difícil, a geografia é muito chato. O que a gente vai dizer para a nossa criança? Bom, se é chato, se é difícil, então não precisa ir mais na escola. Não, a gente vai dizer para ela ir na escola. Se a nossa criança pré-adolescente ou adolescente de 13, 14, 15 anos, que está lá no ensino médio, chega para nós da escola e diz assim: pai, física é muito complicado, né? Português eu não gosto. O que nós vamos dizer para o nosso jovenzinho? Bom, se é difícil, complicado, se não gosta, então não vai mais na escola. Também nós não vamos dizer isso. Nós vamos dizer que tem que ir na escola. Mas o que acontece em muitas oportunidades quando a nossa criança chega para nós e diz assim: pai, mãe, eu não quero ir mais lá na casa espírita, ou não quer acompanhar o pai ou a mãe em outra religião que os pais fazem parte. O que muitos pais respondem? Bom, se tu não queres mais ir na nossa religião, não quer ir mais na casa espírita, ou a religião que seja, tu não precisa ir. Quando tu ficar maior de idade, tu escolhe qual é o melhor caminho. E o que vai ocorrer em fazendo isso? Aquela criança que poderia ter todo um manancial de conhecimento, de experiência, no nosso caso, na área espírita, na área da vivência do Evangelho, ela vai perder essa oportunidade. Aquela nossa criança que nós não sabemos o passado dela, não sabemos o que ela traz de bagagem, ela pode ser ali um espírito de grande envergadura que só vai relembrar do Evangelho, mas igualmente ela pode ser alguém que está sendo dada a primeira oportunidade de conhecer o Cristo e o seu Evangelho. Em agindo desta forma, ou seja, deixando ela livre para não nos acompanhar, ela estará perdendo a oportunidade de renovação, de transformação. Oportunidade essa pedida por nós lá na espiritualidade, antes de vir para cá, e também pedida por ela, para que ela pudesse empreender nova caminhada em busca do bem. E fazendo assim, aquela sociedade, porque essa nossa criança, amanhã ou depois, vai ser aquele adulto lá fora, vai estar na política, vai estar, né, na economia, vai estar no meio social, né, onde nós estamos hoje. E essa sociedade que poderia ser transformada no bem, não vai ser por responsabilidade de cada um de nós. Então nós temos que pensar muito bem o que nós estamos fazendo nessas novas gerações. Porque quando nós falamos em instrução, ir para a escola, nós damos muita ênfase, mas a escola tem essa função de instrução. A função de educação é da família. Claro que o centro espírita ajuda, e ajuda muito a evangelização, por exemplo, né? A nossa criança ali vai ser amparada, vai tomar conhecimento do Evangelho, né? Nesse meio espírita. Mas nós vamos estar deixando que ela tenha essa possibilidade. E aí essa sociedade lá fora vai se tornar mais materialista. E nós temos ao longo da história da humanidade, como essa humanidade age, tendo criaturas mais materialistas ou criaturas mais espiritualizadas. E tem pesquisas que dizem isso. Por exemplo, né? O número de ateus no mundo sempre foi um número muito pequeno, muito pequeno. Ao longo da história da humanidade, sempre um número muito restrito de ateus. Tanto é assim que o momento em que teve um número maior de ateus no mundo foi logo após a Segunda Guerra Mundial, onde foi feita uma pesquisa e se chegou à impressionante marca de ateus no mundo de 0,77%. Que não acreditava em Deus, não tinha religiosidade. E a faixa etária dessas criaturas, que eram ateus, né, logo após a Segunda Guerra Mundial, era naquela faixa de 50 anos ou mais.
E logo após a Segunda Guerra Mundial foi feita essa pesquisa. Ali era natural que houvesse um número grande. Por quê? Porque as pessoas passaram pelo horror da guerra e viam aquela violência toda e era difícil buscar religiosidade naquele momento. Então foi 0,77%. No ano de 1990 foi feita esta mesma pesquisa nos Estados Unidos. Para ver o número de ateus no mundo. Entre várias outras questões, foi vista uma delas. E daí, sim, chegou uma impressionante cifra de 16% de pessoas eram ateus. 16%. De 0,77 décadas atrás para 16%. Se pensou inicialmente que tivesse havido erro, metodológico na pesquisa, para dar um número tão grande. Se pensou inicialmente isso, mas depois se verificando, não. Se verificou que realmente o número era esse. E se buscou saber por que a faixa etária era diferente. Se lá logo após a Segunda Guerra Mundial, a faixa etária entre os ateus era de 50 anos ou mais, agora nessa pesquisa mais recente, eram na faixa dos adolescentes. Os adolescentes, eram em sua grande percentual ateus. E daí se buscou saber por quê e se verificou que exatamente eles eram porque eles não estavam mais acompanhando seus pais na religião que o pai tinha, E isso para a sociedade é altamente prejudicial. Por quê? Porque a sociedade vai se tornar materialista, E o materialismo sempre tem em função do aspecto econômico, do aspecto de produção, Diferentemente do espiritualismo, Que tem a amorosidade em si. E a sociedade materialista, ela se reveste de valores voltados para esses pontos, de ganho, de aspecto econômico, tão somente. Tanto é assim que nós temos vários exemplos de procederes materialistas na nossa sociedade atual. Por exemplo, eu trabalhei durante muitos anos, na área da saúde. E na área da saúde tem uma ideia que diz assim, se uma mãe gestante vai ganhar o seu bebê, vai lá para a maternidade, e esta mamãe é muito carente, é muito pobre, e se o seu bebê nasce com um problema mental severo, um retardo mental, um problema neurológico mais sério, há uma tendência materialista em determinados meios da área médica que diz assim, deixa essa mãe ali para o lado com o seu bebê, e se o bebê nasce com dificuldades, na área neurológica, área mental, deixa ela lá sem um cuidado maior para que ela não sobreviva. Porque se essa criança sobreviver, a sociedade vai gastar o dinheiro dela com essa criança. Essa criança, quando se tornar adulta, se tornar, ela não vai produzir nada. Essa é uma ideia materialista, Essa é uma ideia materialista que está presente em muitos locais, pode acreditar. Uma outra ideia materialista que existe tem a ver com a pessoa idosa. A gente sabe que no mundo inteiro a expectativa de vida das pessoas cada vez cresce mais. No início do século XX, a expectativa de vida da criatura humana era em torno de 40 anos, início do século XX. Hoje, aqui no Brasil, está em torno de 76, 77 para as senhoras, e 73, 74 para os homens. Essa é a expectativa de vida. Mas qual é a ideia materialista que pode se fazer presente? É aquela ideia assim, o idoso não produz mais nada, não trabalha. Se tem um grande gasto com previdência social com eles. Então, se esse idoso for para o hospital e ficar doente e vai para o hospital, é bom que a gente não cuide muito dele, porque ele só dá prejuízo, ele não produz mais nada. Essa é a ideia materialista que pode estar presente.
para que o idoso realmente... E vocês podem acreditar que outro dia eu ouvi algo bem semelhante a isso, né? Com essa pandemia que está aí, e muitas vezes o idoso é o grupo etário onde há o maior número de desencarnes, as pessoas morrem mais nessa idade. Alguns estavam pensando, bom, pelo menos a Previdência não vai ter tanto gasto, né? Pelo menos não vai ter tanto gasto. É a ideia materialista, né? A ideia materialista presente é aquela de um dos maiores cientistas da época, Richard Dawkins, o britânico, né? Que oportunamente fez um comentário dizendo assim, ó, toda mulher gestante deve fazer o exame pré-natal, porque se verificar que a sua criança tem uma anencefalia, tem algum problema mais sério, ela necessariamente tem que abortar, porque essa criança não vai servir para nada, não vai produzir nada. Essa é a ideia materialista. Totalmente contrário à ideia espiritualista e à nossa ideia da doutrina espírita, que está muito bem consubstanciada na questão 880 de O Livro dos Espíritos, onde Allan Kardec vai perguntar aos nossos irmãos superiores qual o primeiro direito de toda criatura humana, né? E eles responderão, o de viver. Esse é o primeiro direito da criatura, o de viver. Não importa se idoso ou idosa, não importa se doente, mas é o de viver. Então essa sociedade que está aí e que nós temos que transformá-la nos seus valores, ela necessariamente vai ser transformada através da vivência dos valores que estão, né, muito bem explicitados no Evangelho do Mestre. Então é através dessa vivência que nós vamos perceber. E aí nós começamos a observar que a necessidade de se ter uma maior amorosidade, uma maior fraternidade, maior consideração pelo próximo, não é tão somente uma ideia religiosa, né? Porque hoje há estudos na área da neurociência demonstrando que o amor, que o pensar em Deus, que a caridade pode ser pesquisado no nosso sistema neurológico e ser mostrado isso, não é? De um modo muito pleno. Existem umas pesquisas, especialmente de um carioca, um brasileiro, um neurocientista chamado Jorge Moll Filho, né? Ele é um neurocientista bastante conhecido e ele utiliza aquele equipamento, né, de scanner cerebral para medir as emoções da criatura no seu sistema nervoso central, no seu encéfalo. Então, inicialmente, a pesquisa dele foi feita no sentido, assim, no momento, objetivando, demonstrar quais áreas do cérebro são influenciadas, por exemplo, quando a gente vê uma figura, quando a gente fala, quais regiões do cérebro são mostradas. Isso já é antigo, né? Há décadas que vários neurologistas já demonstram isso. Mas ele quis testar algo mais subjetivo, como o amor, por exemplo, como a religiosidade, como a caridade. E daí ele fez uma pesquisa interessante com scanner cerebral, né? Ele separou um grupo de pessoas como se fosse nós aqui nessa sala, por exemplo. E o que ele fez aí nesse grupo de pessoas? Ele acoplou a mente da pessoa, né, ao seu encéfalo, esse aparelho chamado scanner cerebral, para procurar ver quais as regiões do cérebro são ativadas em determinadas emoções. Então ele fez mais ou menos assim o experimento dele. Ele colocou 3 documentários, um sobre crianças, outro sobre jovens deficientes e outro sobre idosos. E esse grupo de pessoas viu aqueles 3 programas, né, sobre os idosos, sobre as crianças e sobre os deficientes. E daí era perguntado para ele assim, para essas pessoas, se você fosse fazer, por exemplo, a caridade, para qual desses grupos tu preferiria? Né? Cada um tem um gosto. Eu, particularmente, por exemplo, preferiria as crianças,
me identifico mais com as crianças. Quando a pessoa dizia que queria participar, fazer a caridade com as crianças, o que acontecia? Uma área do cérebro dele, né, ficava em trabalho ali, ficava em movimento, uma área era ativada, que era o lobo pré-frontal. O lobo frontal é aquele que tem o nosso pensamento, o nosso dia a dia, né? Esse é o frontal. O pré-frontal é uma área do cérebro pouco ativada. E ele demonstrou, e ele é um materialista, ele demonstrou que o amor, que a religiosidade, que a questão da caridade, tudo é ativado nesse lobo pré-frontal. Então ele viu que ali estão alguns pensamentos que estão mais à frente em termos evolutivos. Porque mesmo ele sendo materialista, ele percebe que esses valores de altruísmo, de bem ao próximo, de amorosidade, é naquela criatura que está mais à frente, né? Está mais, em termos evolutivos, está um pouco mais à frente. E é interessante essa análise do George Moll, porque ela vem ao encontro daquilo que nós já sabemos há algumas décadas, nós na doutrina espírita. Porque há mais de 60 anos atrás foi escrito um livro pelo espírito André Luiz, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. O livro é No Mundo Maior. Lá no capítulo 3º do livro, que tem o título A Casa Mental, André Luiz diz exatamente isso que os cientistas com scanner, tomografia computadorizada e outros aparelhos mais modernos estão nos dizendo hoje. Ele já dizia lá quando não tinha ciência nenhuma. André Luiz então nos traz essa informação de que esse lobo pré-frontal é exatamente aquela região que nós, com a nossa evolução, nós iremos desenvolver. É aquela região, né, que com o nosso desenvolvimento nós vamos, né, trabalhar com ela mais no dia a dia, mais no nosso processo evolutivo. Então, assim, quando nós pensamos em Deus, quando nós oramos, quando nós fazemos a caridade, quando nós temos uma amorosidade com o próximo, nós estamos trabalhando com essa área que André Luiz chama de superconsciente, né? Tem o consciente que está no lobo frontal, que é a nossa vida de relação, e tem o inconsciente, falando ele, né? Que são os gânglios basais, que é aquilo de mais primitivo que nós temos. Então é inconsciente, o consciente e o superconsciente. E esse trabalho que nós temos de desenvolvimento evolutivo, em que todos nós estamos caminhando para essa finalidade, vai nos mostrar então dessa valorização deste ponto, não é, do nosso cérebro, que tem a ver com nós espíritos, tem a ver com a nossa evolução. Então é interessante que quando nós falamos aqui amai os vossos inimigos, nós estamos falando, como diz lá no capítulo 13, da caridade moral, né? Lá vai falar da caridade material, item 9, caridade moral, né? E ainda vai nos dizer sobre a caridade essencial. E é importante que nós possamos ver aí, quando nós falamos então nessa necessidade de vivenciar com o outro essa caridade moral, para que nós possamos fazer uma diferenciação então entre aquilo que é efetivamente uma caridade, né, seja ela material, essencial ou moral, e aquilo que não é, porque muitas vezes nós nos enganamos, mesmo dentro da casa espírita, né? Então a gente vai ver assim, ó, que dentro desse contexto, né, muitas vezes nós vamos ver que a filantropia no conceito, ela é muito parecida com a caridade, mas na prática ela está longe disso, porque a filantropia vai estar presente quando nós fizemos o bem ao outro, que é algo bom, mas nós ganhamos algo em troca. Eu faço o bem para o outro já pensando que eu vou ganhar. Isso é a ideia materialista. Né? Porque o materialista, ele até ajuda, mas ele quer ganhar algo em troca.
né? Já a caridade não tem. Logo em seguida a gente vai ver o que efetivamente é uma caridade, vai ver que não é assim. Já o materialista, ele vai usar da filantropia. O que é a filantropia? Às vezes a gente faz achando que está fazendo a caridade. A filantropia é assim, ó, eu ajudo o outro, mas eu ganho algo. Então assim, agora eu vou ter que fazer um imposto de renda. Mas se eu doar parte daquilo que eu tenho que pagar para o imposto lá para uma instituição, eu posso pegar parte da restituição para mim. Não é bom eu ajudar o outro? É ótimo isso. E é mais ótimo ainda porque eu vou ganhar também. É caridade isso? Não. É filantropia, porque eu estou ganhando. Eu sou empresário, eu faço a fabricação de roupas. Sobrou umas roupas ali. Eu vou gastar, porque eu não consegui vender, eu vou ter que levar com o caminhão lá para longe, para doar para alguém. Daí eu vou lá no asilo e pergunto para eles, vocês não querem aquelas roupas? Eles dizem, sim, nós queremos. Vocês podem ir lá e buscar. Isso é caridade? Não. Eu ganhei porque eu não gastei nada e eles levaram. Então eu moro num bairro, por exemplo, né? E eu quero o meu bairro mais bonito. Daí o meu vizinho vem para mim e diz, Breno, tu não quer me ajudar a pintar a casa? Eu vou lá ajudar. Isso é caridade? Não. Eu tinha interesse que o bairro ficasse mais bonito, eu fui lá e ajudei. Não é caridade, é filantropia. Filantropia é bom, filantropia é ótima, só que não é caridade. E o que é caridade então? Caridade, né? Amorosidade é quando nós fazemos por amor. Quando nós fazemos aquilo e nós nos enchemos de compaixão. Lembram lá no capítulo 15, item 2, parábola do bom samaritano? Lucas, o que Lucas usa essa palavrinha que eu gosto muito? Ele diz assim, que passa lá o sacerdote, vendo o homem caído, passa lá o levita e depois passa o samaritano. E o que Lucas diz? O samaritano olha para aquele homem caído e se toma de compaixão. Não sabe quem é, não sabe o que houve com ele, não sabe nada, mas se toma de compaixão. Isso é caridade. Lá no capítulo 13, né, no óbolo da viúva, lembram? Aquilo ali é caridade. Quando Cristo está em frente ao gasofilácio, vendo com seus discípulos o modo como as pessoas atiravam lá a moeda, né, lembram? E daí tem uma viúva que só tem 2 moedinhas e jogam as 2. E daí o Cristo querendo ensinar os seus discípulos, ensinando para nós assim, ó, ela fez a verdadeira caridade, porque ela deu de tudo que tinha, né? A gente sabe que lá no gasofilácio as pessoas atiravam moedinha, faziam o pedido e logo mais à noite vinha alguém responsável, tirava as moedas e davam para os pobres, né? Então a caridade é feita com amorosidade, é feita com compaixão, é quando o lobo pré-frontal é agitado, né? É trabalhado, aí é caridade. E às vezes a gente pensa que faz. Daí alguém chega para mim e diz assim, Breno, alguém tem que trabalhar lá naquele local, né? Lá naquela creche, alguém tem que trabalhar. E eu digo, trabalhar com criança eu não gosto muito, mas alguém tem que fazer. Eu vou lá e faço, eu não fiz caridade, eu não fiz com amor, eu fiz porque alguém tem que fazer. Tem que trabalhar lá com aquelas crianças deficientes. Olha, mas trabalhar com essas crianças com problemas não é do meu agrado, mas alguém tem que fazer. Daí eu vou lá e faço, né? E penso que estou fazendo caridade, mas não estou, porque eu não estou fazendo com amor. Então nós temos que ver muito bem, e às vezes a gente tem experiências interessantes. Vou contar aqui uma experiência que eu passei em dezembro de 2018. Dezembro de 2018. Em agosto daquele ano, me liga um jovem que eu admiro muito, numa casa espírita, numa determinada cidade, de mais ou menos 120 quilômetros aqui da nossa querida Alvorada. Ele estava me convidando para fazer a palestra. E ele disse assim, Breno, em dezembro, nós estamos fazendo uma campanha para o Natal da Criança Pobre.
Então eu quero ver se tu pode vir aqui em dezembro na nossa casa para fazer uma palestra sobre caridade, fechando a nossa proposta aqui de atividade com as crianças. Disse sim, posso, sem problema nenhum, né? Fui em dezembro lá. Esta cidade, ela vive em função de uma empresa multinacional. É uma cidade pequena e todos lá, de um modo ou outro, vivem em função daquela grande empresa que está instalada lá na cidade. Nós fomos, cheguei cedo lá, fiquei sentado assim, junto com os trabalhadores, o presidente, esse jovem, né? E a gente via que as pessoas vinham chegando com seus pacotes, né? Colocaram bem na entrada da casa uma caixa grandona, assim, né? Para que as pessoas colocassem ali os pacotes de doações por Natal da criança pobre. Bom, foram colocando, foram chegando, colocando. Fiz a palestra sobre caridade, o público foi embora, os trabalhadores da casa ficaram ali, né, junto conosco, e nós fomos ver os presentes. Interessante que 10 dias antes dessa palestra, aquela multinacional deu um rancho, compras de Natal para todos os funcionários, né? A multinacional deu lá um pacote grande de compras para todos os funcionários. E nesse pacote eles deram um café de péssima qualidade. Péssima qualidade. Eu subi isso depois, né? Estou ali sentado, enfim, termina a palestra, o pessoal vai embora. Nós fomos abrir os pacotes. O primeiro pacote que vem, a gente abre, imagina o que tinha dentro. Café. O segundo pacote, o que tinha? Café. É o Natal da criança pobre. Terceiro pacote, a gente abre, o que tinha? Café. O quarto, o que tinha? Sal. O quinto, o que tinha? Farinha de milho. E foi indo assim. E é interessante que a gente vê que tinha uns pacotes bem fechados. Tinha a ideia assim, a pessoa fechou bem, para quando a gente conseguisse abrir, ele já estava bem longe. Então ele lacrou bem, né? Deu trabalho para a gente abrir, mas quando abrir ele já estava longe, né? E qual é o grande problema? 2, né? Primeiro que era o Natal da criança pobre. Certamente para a criança daquela pessoa, ele não deu café, deve ter dado um iogurte, chocolate, né? A bolacha recheada, deve ser isso. Para outra deu café, né? E qual é o outro problema? É que a pessoa pensou que fez caridade. A pessoa achou que fez caridade e não fez caridade. Ela, na verdade, ela não fez. Então nós temos que perceber que o convite do Evangelho é para nós nos transformarmos, né? Para nós pensarmos no outro, para nós termos amorosidade, né? Todo o Evangelho, né, está conectado no desenvolvimento dessas virtudes. E daí nós vemos, né, nós falávamos que neste capítulo 12 a ideia era desenvolver, né, a caridade moral, mas nós vemos lá que tem a caridade material também, né? E essa caridade material, ela se reveste justamente nessa possibilidade da gente dar ao outro aquilo que a gente gostaria de receber, né? E sobre caridade material, né? Essa semana, especialmente, nós sabemos que aqui é a nossa casa, às segundas-feiras, né, atende as pessoas necessitadas, né? Grande número de pessoas. Nós nos emocionamos com uma pessoa aqui da casa que colocou lá no Facebook, né, algo que tocou o nosso coração, né? Iniciava assim, mais ou menos, ó. As pessoas começaram a chegar ainda quando era noite, né? E depois chegaram os trabalhadores e as pessoas saíram com as suas compras, né? O texto é um pouquinho longo, né? Veio aquela ideia de que efetivamente nós estamos cumprindo, né, na caridade material com aquilo que efetivamente nós necessitamos cumprir enquanto entidade. Claro que não somos só nós, né? Nós vivemos um momento onde a fraternidade tem reinado, não só entre os espíritas, mas também em outros meios religiosos, ou até nem religiosos são, né? Então a caridade material vai estar aí. Mas nós temos a caridade moral, que está bem voltada aqui, no capítulo 12, mas está lá no 13, está lá no 15.
né? E essa caridade moral tem a ver justamente com o contato com o outro. O contato com o outro, né? Na vivência com o outro. Porque eu só vou poder experimentar o amor, a fraternidade, o entendimento, o perdão no momento que eu estou com o outro. Tanto é assim que lá na terceira parte do Livro dos Espíritos, logo que inicia a lei de sociedade, né? Está lá na questão 766, onde Allan Kardec, né, pergunta se a vida social está em a natureza. Ou seja, se nós estarmos com o outro, vivermos com o outro, faz parte da lei natural. E o que os Espíritos irão responder? Sim, certamente, Deus fez o homem para viver em sociedade. Deus não deu ao homem a palavra e todas as outras faculdades necessárias à vida de relação, se não fosse para viver com o outro, né? Então nós temos que aprender a ouvir, nós temos que falar, temos que ver, né? E Deus nos deu essas oportunidades, né, da convivência com o outro, porque é só na convivência com o outro que efetivamente eu vou poder experimentar essa necessidade ou essa caridade, né, moral. Mas o Espírito Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Vinha de Luz, veio nos alertar sobre um outro tipo de caridade que ele vai nos dizer e mostrar como caridade essencial. Essa caridade essencial é aquilo que eu estou fazendo comigo próprio. O que eu faço com aquilo que eu conheço? Será que aquilo que eu estou fazendo ou deixando de fazer, né, não está me comprometendo? Porque nós vivemos no meio social. Nós somos responsáveis uns pelos outros. Então nós temos que ver, né, exatamente esta grande necessidade que nós temos de transformar através da vivência do outro. E aí, quando é para a vivência do outro, nós também lembramos do Evangelho de João, lá no capítulo 16, quando ele vai nos dizer, né, que tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, tereis dificuldades, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo, né? Então nós temos, especialmente o momento que nós passamos aqui na Terra, extremamente desafiador sobre todos os aspectos. Sobre todos os aspectos, né? Vocês estão presenciando, estão verificando isso agora. Mas nós temos que ter bom ânimo. E o que mais nós necessitamos é desse bom ânimo. Porque nós vemos, às vezes, pessoas tristes, né? Pessoas com uma negatividade muito grande, né? É aquele tipo de pessoa que nós dissemos assim para ela, as coisas não estão bem. Ah, mas espera para ver como é que vai ficar. Se não está bem agora, espera para ver. Quer dizer, a pessoa sempre tem algo pior para nos dizer. E isso é muito ruim, a vivência nesse patamar de pensamento e de emoção, né? A nossa qualidade de vida, ela cai muito quando nós estamos em contato com essa pessoa que efetivamente falta um pouquinho mais de bom ânimo, um pouquinho mais de coragem, um pouquinho mais de boa vontade. E como é chato isso, né? É muito chato, né? Nós temos junto de nós pessoas assim, nós temos, às vezes amigos, às vezes familiares, né? Vocês conhecem alguém assim, alguém tão chato, sim ou não? Está presente aqui na sala? Se tiver, não precisa dizer nada, só olha para mim, que o chato, quando descoberto, ele se torna muito difícil de lidar. Mas é assim. E não é difícil nós encontrarmos essa pessoa. É só a gente ir ali fora. Só ir ali fora. Vamos ali fora, a gente encontra um amigo que está passando e a gente faz aquela pergunta, então, como vai? Né? Daí ele vai dizer, vai responder. A gente perguntou, né? Daí ele vai explicar. Vai ficar uma hora explicando. E como a gente, né, muitas vezes gosta de falar das nossas dores, vocês já viram como a gente gosta de falar de dores e dificuldades? E como a gente fala bem sobre isso, né?
Porque tudo aquilo que a gente treina, a gente faz melhor. E como a gente, de um modo geral, vive falando das nossas dores, a gente sabe falar muito bem das dores. Então a gente perguntou como é que ele vai, agora a gente tem que ouvir, fica uma hora ouvindo, né? E como a gente não gosta de ficar para trás, mesmo na dor, a nossa dor tem que ser maior que a dor dele, a gente já vai pensando o que vai falar, né? Assim que ele terminar. Depois que ele falou tudo, a gente faz aquele ar de professor e diz assim: o quê? Mas tu está sofrendo por isso? É que tu não sabe das minhas dificuldades. E para dar mais ênfase ainda nas dificuldades, a gente diz assim, ó, tudo começou quando eu nasci. Daí a conversa vai longe, vai ser muita conversa, né? E o coitado vai embora com a dor dele e leva a nossa junto, porque é muita dificuldade, né? Então nós vamos observando que o Cristo vem nos mostrar a paz dele, né? Se o Cristo vem nos mostrar a paz que ele traz, porque existe outro tipo de paz, a paz do mundo, né? Mas essa paz do mundo é transitória, porque está voltada para a materialidade, e tudo que é matéria um dia acaba, tudo que é matéria, né? Não tem aquilo que seja matéria que não tenha fim, tudo que é matéria tem fim. Então quando a nossa paz é fundamentada dentro dessa materialidade, ela se desfaz com o tempo, né? Então é aquela paz transitória, né? Eu vou ter paz no dia que eu tiver aquele automóvel, ou eu vou ter paz no dia que eu tiver aquela casa, ou eu vou ter paz no dia que meu filho ir para a universidade, né? Essa paz muitas vezes já se desfaz quando chega o primeiro boleto, termina a paz, né? Porque ela é fundamentada nesses valores. Mas a paz que o Cristo veio nos proporcionar é aquela paz fundamentada, né, na vivência dos seus valores, na vivência dos seus valores. Então, quando nós entramos ali pelaquela porta, necessariamente nós temos que sair transformados daqui, modificados daqui, porque senão não tem motivo de nós estarmos na casa espírita, né? Porque muitas vezes, quando tem um público pleno dentro da casa espírita, nós vamos ver assim, que a gente pode perguntar para alguém, mas por que tu veio na casa espírita? Muitas vezes a pessoa vai dizer, não tinha muito o que fazer, daí me convidaram e eu vim. Eu tinha curiosidade de ver como é que é lá na casa, daí eu vim, né? Então nós temos que vir à casa espírita, né, com outro objetivo, porque se for para passear, eu acredito que em Alvorada tem outros lugares tantos para a gente passear, né? Então eu acredito que tem outros tantos lugares, né? Então a gente tem que vir para se transformar, para que lá fora a gente possa vivenciar os valores que nós estamos tendo aquisição aqui dentro. Necessariamente tem que ser assim. Por que nós dizemos isso? Porque nós verificamos, né, que está se criando, com as dificuldades todas que estão presentes na nossa vida, aquela ideia, assim, de que uma ciência nova se estabelece na Terra, que é a psiconeuroimunologia, né? Essa ciência nova, ela vai nos dizer que tudo aquilo que é emoção, ela repercute no nosso corpo físico. Então a emoção positiva faz com que o nosso sistema imunológico seja otimizado e nós temos mais saúde. Mas o que é mais comum é que aquela emoção negativa, né, raiva, medo, né, tristeza, faz com que esse sistema imunológico fique deprimido e nos traz doença. E aí muitas pessoas dizem, mas como é que nós vamos ter um bom ânimo? Como é que nós vamos ter tanta coragem passando pelas dificuldades que eu passo, né? Como é que eu posso ter bom ânimo passando por todas essas dificuldades? Daí a gente costuma dizer assim, ó, nós temos exemplos, né, de criaturas que tiveram grandes dificuldades, mas atravessaram esses desafios e essas dificuldades tendo esse bom ânimo. E poderia trazer
vários exemplos para vocês, mas trago 2 exemplos. Por exemplo, Francisco Cândido Xavier, não é? Ele, quando iniciou seu trabalho de divulgação da doutrina espírita, ele se colocava perante o público, muitas vezes sozinho, né? E era chamado de charlatão, era chamado de embusteiro. Hoje, quando nós nos dizemos que somos espíritas, nós costumamos, não é, estar bem colocado perante o público. Por quê? Porque o conteúdo da doutrina espírita está no cinema, está no jornal, está lá nas novelas, então nós nos colocamos um pouco melhor, né, perante qualquer público e somos muito bem recepcionados. Mas ao tempo que o Chico iniciou, não era assim, não é? Então nós verificamos que há uma grande necessidade de transformação, né? E nós buscamos assim que essa dificuldade, né, de humor, essa dificuldade de tristeza, ela está na literatura tanto espírita, mas mesmo fora da doutrina espírita, nós podemos já localizar indivíduos que estão, na verdade, com doenças, com problemas dessa ordem emocional. Então, se nós formos lá no CID, né, na 10ª edição, Catálogo Internacional de Doenças, tem lá catalogado como mau humor, quando sendo distimia, transtorno bipolar, como sendo uma doença. Então, mau humor, muitas vezes, é uma doença. Mas nós vamos ver lá no site da Organização Mundial da Saúde, que no Brasil, por exemplo, no ano de 2017, foram vendidos 43 milhões de caixas de estabilizadores de humor, né? Em vez do indivíduo se transformar, se modificar, é mais fácil ir na farmácia da esquina e comprar o remedinho, em vez de se modificar. Mas nós vemos também, né, que na revista super interessante, em novembro de 2017, tem uma reportagem lá, um artigo, que nos fala sobre o número de pessoas com mau humor, o número de pessoas com problemas emocionais no mundo. Se reunisse todas essas pessoas no mundo e formasse um país, esse país seria o 4º em população no mundo. Então, qual é o grande medicamento para nós? É a vivência do Evangelho. É dentro da vivência do Evangelho que nós vamos efetivamente buscar aquele medicamento que, por óbvio, não estou falando do corpo físico, mas estou falando do ser espiritual que todos nós somos e necessitamos de vivenciar os valores explanados dentro do Evangelho. Então, o convite que eu faço para os nossos queridos irmãos é que nós possamos vivenciar, reler o capítulo 12 de O Evangelho segundo o Espiritismo, e lá certamente iremos refletir sobre a necessidade de vivência do Evangelho do Cristo. Muita paz a todos.